Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em seu coração e no seu lar. Estamos dando início a mais uma semana, sob a direção do Espírito Santo. Queremos levar ao seu coração e de todos aqueles a quem você quiser compartilhar mais uma mensagem viva do Senhor, nos impulsionando não só a crer nele, como também a buscá-lo. Vai ser uma semana diversificada e espero, com a graça de Deus, que você compartilhe não só comigo, como também com seus amigos. Tá bem? Deus abençoe. Vamos lá, capítulo 3 do livro de Reis, 1 Reis, capítulo 3, o verso 9. Então vamos ler a palavra. Diz assim: Dá, pois, ao teu servo coração compreensível para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este povo? Esta expressão saiu dos lábios de Salomão, o filho do rei Davi. Salomão vai ser o segundo rei de Israel. E ele então, quando se viu diante do povo, a grande multidão que o seu pai, sob a direção do Senhor, conduziu com sabedoria, ele se sentiu muito pequeno. E esta, portanto, foi a atitude que ele tomou: buscar no Senhor a sabedoria, para ter discernimento entre o bem e o mal, fazer juízo com perfeição, conduzir a nação com sabedoria, implementando a paz, para que todos vivessem harmoniosamente debaixo de uma só instrução sábia e assim pudessem glorificar a Deus. Salomão foi um rei mais sábio que andou nesse mundo, segundo a própria Escritura Sagrada. E ele alcançou de Deus a sua petição. Isso mostra, querido, o quanto Deus está atento à nossa necessidade. Mas observe que a oração dele não foi egoísta. Ele não pediu para ser sábio mais do que os outros homens da terra para ensoberbecer-se. Ao contrário, ele pediu sabedoria para fazer discernimento entre o que era certo e o errado, e assim poder conduzir o povo dentro de um padrão que pudesse beneficiá-los. Bom, em Isaías, capítulo 55, verso 8 e 9, nós temos essa escritura registrada que eu quero compartilhar com você. Observe bem. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Eis a razão pela qual Salomão buscou o Senhor, pediu sabedoria para discernir entre o que é certo e o errado, porque ele sabia que Deus é perfeito, e a instrução do Senhor perfeita sendo aplicada à sua vida, com toda certeza os efeitos seriam só positivos. E com esta sabedoria ele impressionou reinos e reis, e todos os sábios se curvavam diante dele. O verso 9 diz assim: Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quem deseja sabedoria, ou quem deseja ser sábio, tem que ser humilde, para entender que o Senhor é soberano, perfeito, rico em sabedoria. Todo conhecimento procede dele. Toda grande riqueza de entendimento procede dele. E se você o buscar de todo o coração, com toda certeza alcançará também sabedoria da parte de Deus. Ainda temos em 1 Coríntios capítulo 2, o verso 16, e quero compartilhar com você essa palavra. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Uma afirmativa do apóstolo São Paulo à igreja de Corinto. Paulo está mostrando que ninguém pode dar conselhos a Deus. Ninguém é superior a Deus em matéria de conhecimentos gerais. Ele tudo vê, ele tudo sabe. E é ele que criou todas as coisas. Portanto, querido, quer sabedoria? Busque o Senhor, mas não busque com exaltação, não busque com soberbo, não busque com orgulho, mas com humildade.
porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E no verso 17 do livro de Tiago, nós temos essa escritura registrada. A sabedoria que procede do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica. Olhe bem, Salomão buscou sabedoria para discernir entre o que era certo e errado. Por isso ele alcançou sabedoria e foi quem foi. Então, ele alcançou a sabedoria pura. Depois ele alcançou uma sabedoria pacífica. Durante 40 anos ele reinou sobre Israel e não houve conflito, nem dentro e nem fora de Israel. Indulgente, tratável, plena de misericórdia. Esta é uma atitude somente pode ser vista no coração daquele que verdadeiramente tem a sabedoria do céu. Misericórdia. Porque a maioria das pessoas não sabem usar de misericórdia para com o seu próximo. Depois ele diz, de bons frutos, porque a sabedoria procede de Deus, não vai levá-lo a praticar más obras. Bons frutos procedem de boas plantações. Quando você planta a boa semente, você vai colher bons frutos. Imparcial, você nunca fica do lado de ninguém. Você julga com justiça, com retidão, qualquer causa. E quando há uma causa, você vai procurar ouvir os dois lados para dar o equilíbrio, de onde vem a sabedoria buscada por Salomão, para que eu saiba discernir o que é certo e o errado. E ele diz, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Quer promover paz no seu lar? Busque a sabedoria dos céus. Quer promover paz no seu trabalho? Busque a sabedoria dos céus. Quer promover paz na sua igreja? Busque a sabedoria dos céus. Deus não tem as suas mãos encolhidas, mas está estendidas para abençoar aqueles que buscam sua face e pedem com sabedoria aquilo que realmente pode ser usado para a edificação de todos. Amém? Vamos orar. Senhor eterno, eu te peço essa bênção sobre todo aquele que há de ouvir, que ele seja prudente, atencioso, obediente e põe em prática a tua palavra, para ter um coração sábio e agradável ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.